Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo da nossa série de sermões em Provérbios. Ok? Estou muito feliz. A gente está progredindo no estudo de Provérbios, não é? Hoje nós vamos estudar o trecho que compreende do capítulo 22, do verso 17, até o capítulo 24, verso 34. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos entrar hoje na terceira divisão do livro. Nós já vimos as duas primeiras divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 9, onde o autor Salomão ele descreve os discursos da sabedoria. Nesse trecho, nesse pedaço do livro de Provérbios, a sabedoria, ela quem fala, ela é colocada na primeira pessoa, como se a própria sabedoria estivesse ensinando a cada um. O segundo trecho, a segunda divisão do livro de Provérbios vai do capítulo 10 até o capítulo 22, verso 16. E ali são descritas máximas e provérbios em geral, tratando de muitos assuntos diferentes. Hoje então, como eu disse, começaremos a terceira divisão, que vai do capítulo 22, verso 17 até o capítulo 24, verso 34. Nós vamos ver toda essa divisão hoje, tá? E nós chamamos essa divisão de Provérbios dos Sábios. Tá? Se você olha comigo rapidamente no capítulo 22, verso 17, diz assim: preste atenção e ouça as palavras dos sábios. E também no capítulo 24, no verso 23, diz: estes também são os provérbios dos sábios. É muito possível, muito provável que Salomão ele tenha então editado, coletado esses provérbios de várias pessoas diferentes e unido aqui, juntado no livro, né? Mas eu tenho um recado para dar para vocês antes da gente começar esse estudo, não é? Se você não está sabendo o que eu estou falando, se você perdeu boa parte desse estudo de provérbios ou perdeu algum trecho, não se preocupe com isso. Dê uma olhada no meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube você vai encontrar todos os estudos de todos os capítulos, tá bem? Você não precisa perder, você não vai perder nada, tá? Você copia www.youtube.com/PR Rodrigo Patente Alves. Então você vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal, tá? Ajude a divulgar esse canal. Você pode compartilhar os vídeos de provérbios. Nós temos lá mais de 200 vídeos, meditações curtas de 1 a 3 minutos, né, que tratam de assuntos diversos. Você pode se deliciar com a palavra de Deus e divulgar a palavra de Deus para outras pessoas. Tá bem? Vamos fazer uma oração para a gente dar início então ao nosso estudo de provérbios. Querido Deus, muito obrigado pela sua santa palavra. Obrigado porque a sua palavra é a verdade. Queremos aprender da verdade, Pai. Queremos ser impactados, influenciados pela verdade, transformados, Deus, pela verdade. Abre nosso coração, Deus, para as verdades que o Senhor quer nos ensinar neste dia. Em nome e no poder, na autoridade de Jesus é que eu oro. Amém. Muito bem. Esse trecho ele é dividido ainda em 3 partes. Tá? Nós temos aqui o prefácio, capítulo 22, dos versos 17 a 21. O trecho que nós chamamos de 30 provérbios dos sábios, que vai do capítulo 22, verso 22, até o capítulo 24, verso 22. São 2 capítulos inteiros, não é? E o final, que nós chamamos de mais provérbios dos sábios, que vai do capítulo 24, dos versos 23 a 34. É um trecho longo, mas nós vamos fazer de uma vez só, pois é um contexto só, é um conteúdo, é um assunto só, tá bom? Então, o que nós temos no prefácio? Nós temos o autor convidando o leitor a inclinar os seus ouvidos às palavras sábias. O autor, portanto, Salomão, aqui, ele chama o seu leitor para dar ouvidos. Então nós temos uma ordem, que está nos versos 17 e 18, eu vou ler para vocês. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Então tem uma ordem aqui, tem um mandamento aqui de Salomão. O mandamento de Salomão é: preste atenção, ouça, aplique o teu coração, né? Disponha a sua alma para ouvir os provérbios, para dar atenção, para guardar no seu interior. Essa é a ordem de Salomão. Mas nós temos também um propósito. Por que ele deu essa ordem? Nos versos 19 a 21.
quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhes fizerem perguntas. Então nós temos o propósito desse trecho, o propósito desses 30 provérbios sábios. O propósito diz aí a palavra de Deus, para que a sua confiança esteja no Senhor. Verso 19, quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso eu te dou essa instrução. O desejo de Salomão era que a confiança de seus leitores estivessem no Senhor. O meu desejo também é que a sua confiança esteja no Senhor. Desejo que você se renda ao Senhor a cada dia. Viva para o Senhor todos os dias. Portanto, dê ouvidos às palavras do Senhor, para que a sua confiança esteja no Senhor. A palavra de Deus não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento apenas. A palavra de Deus não nos foi dada simplesmente para ampliar nosso conceito, nossa capacidade intelectual, né, para termos mais profundidade de sabedoria técnica, não é? Não é isso o propósito de Deus em nos dar a sua palavra. Não é esse o propósito central da palavra de Deus. Mas o propósito central da palavra de Deus é para que confiemos no Senhor. Veja comigo esse verso 19 mais uma vez. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Eu também quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso eu quero lhe dar esta instrução hoje. Coloque a sua confiança no Senhor. A palavra de Deus nos foi dada para confiar no Senhor, para amarmos o Senhor, para servirmos o Senhor melhor. Portanto, por quê? Porque quando conhecemos a vontade revelada de Deus, quando conhecemos o que lhe agrada, que está contido aqui na palavra de Deus, está revelado para nós em sua palavra, podemos servi-lo melhor. Como Deus quer que o sirvamos, como Deus quer que vivamos. Então, meu querido, olhe para a palavra de Deus com esse interesse. Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Como eu posso te servir melhor? Como o Senhor quer que eu viva? E aí sim, viva para a glória de Deus. Confie mais no Senhor, ame mais o Senhor. Este é o propósito da palavra de Deus. Não leia por ler, não estude por estudar, não ouça por ouvir apenas, mas para que sua vida seja transformada, para que você cresça, você seja edificado para a glória de Deus. Então, esse é o prefácio, tá bem? Então, nós temos a segunda parte, que é a maior parte, que nós chamamos de 30 provérbios dos sábios. Isso aqui tem como base o próprio versículo 20, que diz: por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Então, temos algumas interpretações aqui, mas uma das interpretações é que esses 30 conselhos que Salomão escreveu, né, que na verdade ele compilou, que ele copiou de outros, não é? E colocou aqui, que ele selecionou, que são conselhos sábios que servem para a edificação da nossa vida, tá bem? Então, o primeiro desses 30 provérbios se encontra no capítulo 22, versos 22 e 23. Ele nos ensina a não explorar os pobres. Lá diz assim: não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o exploram. Deus defenderá os pobres, diz aqui a palavra de Deus. Deus julgará aqueles que o oprimem, ok? Então esse é o primeiro dos 30, tá? Esses provérbios, de maneira geral, praticamente todos já foram citados no restante do livro. Então eu não vou aprofundar muito, apenas aqui ou ali, tá? Porque nós já falamos bastante sobre isso no livro de Provérbios. O segundo desses 30, ele se encontra nos versículos 24 e 25. E ele nos ensina a não andar em más companhias. Diz assim a palavra de Deus: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Não ande com esse tipo de pessoa, meu querido. Não ande com más companhias. Capítulo 23, versos 6 a 8, ali tem o provérbio de número 8 dos 30. Tá? Ele também nos fala sobre esse mesmo conceito. Tá? E o provérbio de número 15 dos 30, que está no capítulo 23, versos 19 a 21. Então esses três
o de número 2, o de número 8 e o de número 15, esses 3 provérbios, eles vão tratar desse mesmo assunto. Não ande com más companhias. Fuja das más companhias. Por que Deus diz isso? Diz aí no capítulo 22, no verso de número 25, para que você não aprenda os seus caminhos. Não ande com essas pessoas para você não imitar as más obras dessas pessoas, os seus erros, os seus pecados, para não aprender a viver como eles vivem, para não ficar também preso em suas armadilhas, diz aí o verso 25, a segunda parte. Por quê? Porque conviver com essas pessoas, com esse tipo de pessoa é perigoso, você pode cair numa armadilha, você pode cair num laço, é arriscado demais, você pode se dar mal. Veja comigo, capítulo 23, versos 7 e 8, que dizem: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Fuja desse tipo de pessoa, evite a companhia desse tipo de pessoa. Que essas pessoas não sejam os seus melhores amigos, né? Que sejam pessoas que talvez você conheça, que você queira bem, que você queira vê-las transformadas pelo amor e pelo poder de Deus, mas que elas não sejam as pessoas que você tem alegria em conviver. Fuja desse tipo de pessoa, é o que a palavra nos diz. Capítulo 23, versos 20 e 21 dizem o seguinte: não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Não ande com quem desperdiça a vida com as coisas desse mundo. Não viva nas festas, não viva simplesmente no bem bom, mas fuja desse tipo de pessoa, porque vai ser ruim para você, você vai acabar mal, tá bom? Então eu quero fazer uma breve aplicação aqui. Amizades. Amizades importantes. Aqui diz para você fugir daqueles que vivem apenas curtindo a vida. Por quê? Para você não aprender a viver como eles. Quem são os seus amigos? Quem são os seus companheiros? Com quem você passeia nos finais de semana? Né? Com quem você convive? Com quem você leva para sua casa? Você vai na casa de quem? Quem são as pessoas do seu círculo de amizade, de intimidade? São pessoas perversas? São más companhias? São pessoas que vivem no bem bom desse mundo, curtindo a vida adoidado? Procure para a sua vida melhores amizades. Procure para a sua vida pessoas que têm amor, temor por Deus, pela palavra de Deus. São os melhores amigos que você pode ter. Provérbio número 3 se encontra no capítulo 22, versos 26 e 27. Ele nos ensina: não seja fiador de outros. É um assunto também já repetido. Porque você pode ficar sem nada. Você pode ficar sem a cama debaixo de você ou sem a sua casa. Não é verdade? Esse é o provérbio de número 3, que está no capítulo 22, nos versos 26 e 27. Já quero seguir para o provérbio de número 4. Dentre esses 30, ele se encontra no verso 28, capítulo 22, verso 28. E ele diz: não seja desonesto. Vou ler para vocês. Capítulo 22, verso de número 28. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Parece estranho, né? Que marcos antigos são esses, Rodrigo? Bom, naquela época do Velho Testamento, a terra de Israel, ela foi dividida por Deus, né, em 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. E cada tribo tinha o seu espaço delimitado. E como que eles delimitavam esse espaço? Com marcos, né? Segundo alguns historiadores, com pedras que eles colocavam no chão para marcar a divisa da região do João com a região do José, do Antônio, do Pedro, né? Do Mário. Então, havia uns marcos no chão. E aqui o provérbio ele nos ensina a não remover os marcos antigos. Ele está falando de desonestidade. Não seja desonesto. E não é só o provérbio de número 4 que fala sobre isso. O provérbio de número 10, que está no capítulo 23, verso 10, também vai dizer a mesma coisa. Lá diz assim: não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você.
Então, tendo entendido o que é esse marco, remover os marcos, né? O provérbio aqui ele nos ensina a não nos aproveitarmos das pessoas mais fracas, das pessoas indefesas. Porque ele diz que Deus é o protetor dessas pessoas, não somente o protetor, mas ele é o vingador. Né? E ele há de pesar a mão sobre aqueles que se aproveitam dos indefesos, dos mais fracos. Presta atenção nisso, eu vou ler de novo, capítulo 23, versos de número 10 e 11. Não remova os marcos antigos, nem entre no campo ou nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Deus há de defender a causa dessas pessoas. Tá bem? Passando para o provérbio de número 5, está no capítulo 22, verso 29, ele nos ensina: seja trabalhador e esforçado. Seja uma pessoa trabalhadora e esforçada. Eu vou ler, verso 29, capítulo 22. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Olha, a pessoa que é dedicada, que é esforçada, a pessoa que é habilidosa naquilo que faz, ela será bem-sucedida. Diz aqui o texto, ela será colocada diante dos reis. Ela não estará diante da plebe. Mas se é uma pessoa, ela é exímia naquilo que faz, ela é habilidosa, é dedicada, é trabalhadora, é esforçada, ela será reconhecida e ela será colocada numa posição de destaque. Né? Por isso eu desafio você, seja esforçado, não seja preguiçoso, não seja uma pessoa medíocre, uma pessoa que não termina os seus planos, que faz tudo no mais ou menos, que estuda só para passar. Faça o melhor de si. Use as habilidades que Deus te deu para a glória e honra dele. Honre a Deus com o melhor que você tiver. E Deus há de abençoar você. Tá bem? Seguindo para o provérbio de número 6. Tá? Ele nos ensina: cuidado com a gula. Cuidado com a gula. Capítulo 23, versos 1 a 3. Vou ler para vocês. Quando você se sentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta. Se você é glutão, não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Veja bem, ele está descrevendo aqui a cena de alguém poderoso que convida outra pessoa para o jantar. Às vezes, esse jantar, essa maravilhosa mesa posta, esse manjar, ele é ilusório. Às vezes, ele tem motivações obscuras, ocultas. Tome cuidado com quem te convida, com aqueles, principalmente com os poderosos. Tome cuidado, porque muitas dessas pessoas têm más intenções. Haja com prudência, ensina esse texto. Haja com cautela, não seja simples demais, não seja inocente demais. Tome cuidado, seja moderado, seja sóbrio. Meu querido, como você se porta diante de pessoas assim? Diante de uma grande refeição, você vai chegando e vai comendo e come tudo. Seja cauteloso, seja moderado, vá com calma. Conselho da palavra de Deus para você. Provérbio de número 7. Não seja ganancioso. Capítulo 23, versos 4 e 5. Nos ensina a não sermos gananciosos. Não te fatigue para ficar rico. Presta atenção nisso. Provérbios 23, 4. Não te fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Essa palavra é muito adequada em nossos dias. Não se desgaste para ser uma pessoa rica. Não aplique nisso as suas energias, a sua inteligência. Na verdade, no profundo o que a Bíblia diz é que as riquezas, elas não têm valor. A palavra de Deus diz aqui: você quer pôr os olhos naquilo que não é nada? As riquezas não são nada. Não são as coisas mais valiosas deste mundo. A riqueza é passageira, diz o versículo B, versículo 5, parte B, porque como uma águia, essa riqueza vai criar asas e vai embora. E vai te deixar. Não aplique nisso a sua vida. Não viva para isso. Faça como o rei Salomão.
Quando Deus deu a ele uma oportunidade ainda muito jovem de fazer uma escolha, de lhe fazer um pedido. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele não pediu mulheres, ele pediu sabedoria. Embora saibamos que Salomão não usou essa sabedoria durante toda a sua vida, né? Ele falhou, ele se desviou fazendo coisas erradas. Mas siga o bom exemplo do começo da sua vida, né? Não peça a Deus, não se fatigue para ser rico, não deseje, não busque isso, mas busque a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus vai preencher a sua vida com tudo que você precisa. Muitas vezes fazemos escolhas profissionais para ganharmos mais, mas temos que pagar um preço para isso. Temos que morar longe de casa, longe da família, temos que viajar a semana inteira, né? Ficar longe da igreja. Olha, eu quero aconselhar você, tome cuidado com as escolhas que você faz, porque as escolhas que você faz, elas certamente trarão resultado, trarão frutos, trarão consequências e podem não ser as melhores. Prefira a sabedoria do que o dinheiro, prefira a sua família e a sua igreja do que as finanças. Contente-se com pouco, mas com a vida cheia de amor, cheia de temor. Ok? Esse é meu conselho para você. O provérbio número 8 eu já falei, que ele está associado ao provérbio número 2, e o provérbio número 9, ele nos ensina: não ensine pessoas tolas, insensatas. Capítulo 23, verso 9. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Olha, não discuta com uma pessoa insensata, tola. Não ensine, não discipule, não treine uma pessoa tola, insensata, porque é desperdício, diz a palavra de Deus. É puro desperdício. Esse provérbio também está associado com o provérbio de número 22, que está no capítulo 24, verso 7. Lá diz assim: a sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele não abre a boca. Olha, não adianta ensinar-nos o insensato, porque ele não compreende a sabedoria de Deus. Não adianta ministrarmos, discipularmos uma pessoa tola, porque ele não compreende, ele passa vergonha, porque ele não ama a Deus, ele não ama a palavra de Deus, ele não se esforça para aprendê-la. Eles passarão vergonha em público. Os seus planos são planos pecaminosos. Também o provérbio número 23 diz isso. Veja comigo, capítulo 24, verso 8. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Então os tolos não podem aprender. Eles só pensam no pecado, nas coisas erradas. Ok? Então eu associei aqui o provérbio de número 9, de número 22 e de número 23. Ok? Então agora a gente vai para o 11, porque o 10 também já falamos. Está associado com o 4. Provérbio número 11. Dedique-se à sabedoria. Já falamos bastante sobre isso. Nós temos 4 dos 30 provérbios falando sobre isso. Provérbio número 11, de número 20, de número 21 e de número 26. 4 desses 30 provérbios, eles falam sobre dedicar-se à sabedoria. Olha o que diz o verso 12 do capítulo 23. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Dedique-se, entregue-se ao ensino, ao conhecimento, à disciplina, à sabedoria. Ame a palavra de Deus, ame a instrução. Capítulo 24, verso 3 diz assim: com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Presta muita atenção aqui no que esse texto diz. Ele nos ensina que a nossa vida, a nossa família, ela deve ser construída sobre a base da sabedoria. Com sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Se você buscar Deus em primeiro lugar, buscar o temor de Deus, a sabedoria de Deus para a sua vida, construa a sua vida sobre isso. E aí diz aqui que a sua casa se encherá de todo tipo de bens e coisas preciosas, valiosas. Não
Isso não significa apenas dinheiro, né? Ou não significa dinheiro, mas significa primeiramente o amor de Deus, a vida de Deus e aquilo que Deus pode acrescentar a você, se ele bem entender assim, ok? Nós temos nos versos 20, no capítulo 24, versos 13 e 14, conselho dado aos filhos. Filho, a sabedoria traz doçura à sua alma. Olha comigo, capítulo 24, versos 13 e 14. Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma, né? Doce ao nosso paladar, saudável para a nossa vida. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. A sua esperança não será frustrada. Dedique-se à sabedoria. Busque a sabedoria para a sua vida. Ok? Provérbio de número 12. Discipline seus filhos. Isso também já falamos bem, está no capítulo 23, versos 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Veja bem, não deixe seu filho sem disciplina. Desde cedo, instrua, ensine seu filho e corrija seu filho com amor e sabedoria. Fazendo isso, a palavra de Deus diz, você livrará a alma dele do inferno. Não é que nós temos poder de colocar ou tirar alguém do inferno, mas a sua instrução, o seu ensinamento da palavra de Deus vai capacitá-lo, vai prepará-lo para receber o perdão dos seus pecados, se assim ele buscar o Senhor Jesus para a sua vida, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. Lembremos do mau exemplo de Eli. Eli foi um juiz, né? E um sacerdote do tempo de Samuel. No livro de 1 Samuel, os primeiros capítulos, ali capítulos 1 a 4, vão tratar do profeta, do juiz Eli. Eli era um homem de Deus, no entanto, ele não disciplinou seus filhos. Seus filhos cresceram fazendo o que bem entendiam. E ele ia, conversava com eles, mas não era firme com eles. Não pesava a mão sobre eles. E a Bíblia diz que eles eram homens perversos, homens corruptos, e eram sacerdotes, meus queridos. Eram sacerdotes corruptos que influenciavam toda aquela geração. Então não siga o exemplo de Eli, siga o que a palavra de Deus te diz, ok? Provérbio número 13. Esse aqui, conselhos de pais para filhos. Nós temos vários provérbios unidos aqui. Temos o provérbio 13, o 15, o 16 e o 17. Vão tratar de provérbios de pais para filhos. O provérbio número 13 está no capítulo 23, versículos 15 e 16. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Jovens, filhos, a sua sabedoria, a sabedoria que você adquire, põe em prática na sua vida, traz alegria para os seus pais, traz renovo, traz paz à alma deles. Você quer alegrar os seus pais? Não chega com um presente apenas, né? Não chega com uma camiseta que você comprou lá na Riachuelo, nas Pernambucanas, não é? Pode levar, mas muito mais do que isso. Ouça seus conselhos sábios. Ande com uma vida reta, uma vida que agrada a Deus. Isso vai trazer alegria ao coração do seu pai, da sua mãe. Muito mais do que coisas materiais, ok? Ouça os conselhos sábios. Nós temos também um conselho muito interessante que está no capítulo 23, versos 26 a 28. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta, uma mulher imoral, é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Então, o conselho do pai ou dos pais para os filhos é: fuja da mulher imoral. A mulher imoral é como um poço estreito, é fácil de cair, mas é difícil de sair. Lembra disso que eu estou dizendo? Fácil de cair e difícil de sair. Fuja, vá para longe da imoralidade. Não despreze a verdade. Provérbios 23, 22 a 25 diz: há uma chamada carinhosa aqui dos pais aos filhos.
Dê-me seu coração, meu filho. Ouça o que eu estou te dizendo, meu filho. Preste muita atenção, valorize isso. E ele diz, verso 23, compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Compre a verdade, a sabedoria. Não troque por mentiras, não troque por coisas deste mundo. Isso vai trazer alegria aos seus pais, tá bem? Vamos agora para o provérbio número 18, tá bem? Não ame o álcool. Preste muita atenção nisso, muita atenção nisso. Não ame o álcool. Cuidado com o álcool, com a bebida alcoólica. Esse provérbio se encontra no capítulo 23, dos versos 29 a 35. São 7 versículos que falam sobre isso, ok? Aqui o autor diz que o álcool é fonte de muitas dores, de muitas feridas, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu, bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Presta atenção nessas verdades. Cuidado com o álcool, porque ele é fonte de muitas dores, de muitas feridas, tanto de ordem física quanto de ordem emocional. Quantas famílias são destruídas por causa do álcool? Quantas pessoas não apanham por causa do álcool? O álcool é a razão de muitas brigas, de muitas confusões e desentendimentos, de muitas mortes. Quantas pessoas não tiram a vida de outras pessoas numa briga de bar? O álcool é sedutor e fascinante. Isso nós lemos aqui. Não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, não é? Quando resplandece no copo e desce suavemente. O vinho é sedutor, o vinho é fascinante. Tome cuidado. Talvez você já tenha propensão a beber. Evite isso. Fuja disso. Se você já tem problema com a bebida, nunca mais ponha álcool na sua boca, meu querido. Não ponha a sua família em risco, não ponha a sua vida em risco. O álcool é entorpecente. Você fala coisas perversas, você vê coisas esquisitas. Você fica tonto, você não consegue parar em pé, diz a palavra de Deus. Então, fuja do álcool. Não coloque bebida alcoólica na sua boca se você já tem problema com ela, né? E se você confia na bebida, toma cuidado. Não confie em você. Não confie nos seus limites. É o conselho que eu deixo para vocês. Agora eu quero retornar ao provérbio 14 que eu pulei, tá? Porque o provérbio 14, ele vai juntar com o de número 19 e o de número 29. Esses 3 provérbios, dentre os 30, eles vão falar vai trazer a seguinte ideia: não inveje os pecadores. Olha comigo, capítulo 23, versos 17 e 18. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Não tenha inveja daqueles que vivem no pecado e aparentemente não são pegos, não são castigados. Não tenha inveja, persevere no Senhor, no temor do Senhor. Mesmo que você sofra, mesmo que a sua vida seja dura, persevere no Senhor. Por que diz aqui? Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. O Senhor Jesus diz que Ele ia construir, que Ele ia edificar moradas no céu e que Ele voltaria para buscar os seus e levar para estar com Ele para todo sempre. Persevere no temor do Senhor, não inveje os pecadores, não inveje a vida de pecado de muitas pessoas ao seu lado. Não deseje a companhia dessas pessoas. Olha o que diz o capítulo 24, versos 1 e 2. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles. Não queira estar com eles, não queira andar com eles, porque é enrascada, é fria. São pessoas maldosas, são pessoas violentas, são pessoas terríveis. Não inveje as coisas boas que eles têm. Tudo é passageiro. Olha comigo, capítulo 24, versos 19 e 20.
Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Portanto, meu querido, não tenha inveja dos ímpios, não ande com eles. Agora, provérbio de número 24, já pulando lá para frente, que nós já falamos todos os outros. As provações revelam a força de um homem. Capítulo 24, verso de número 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Esse versículo é desafiador demais. Eu já lembrei desse versículo em muitas ocasiões da minha vida, principalmente nos dias em que eu me mostrei fraco. E eu dizia para Deus, ó Deus, a minha força é pequena. Ó Deus, me fortaleça, porque eu não sou capaz. Ó Deus, eu preciso do Senhor. E como precisamos do Senhor, meu querido? Então, as provações, as tribulações, as angústias, elas provam a nossa fé. Elas provam se estamos confiando em nós mesmos ou se estamos confiando no Senhor. Confie no Senhor. Busque o auxílio, a ajuda do Senhor, especialmente nos momentos difíceis. Revele ao Senhor a pequenez de quem você é e fortaleça sua alma no Senhor. Busque a força que vem dele. Diz a palavra de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6 diz isso. Busque isso dele. Provérbio de número 25, ele vai ensinar que a neutralidade será julgada. Não dá para ser neutro, meus queridos, em questões claras, em questões concretas, em questões em que a Bíblia define o que é certo e o que é errado. Não é possível ser neutro. Capítulo 24, versos 11 e 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Então veja bem, não podemos fingir que não sabemos, que as pessoas estão perdidas e indo para o inferno. Ah, Deus, mas eu não sabia. Veja bem, as pessoas estão ao nosso redor, ouvindo a palavra de Deus ou não, e vivendo as suas vidas como bem querem. Podemos olhar para a vida das pessoas e perceber se as pessoas têm temor de Deus ou não, se as pessoas estão praticando o que a palavra de Deus ensina ou não. Então, meus queridos, pregue a palavra, revele, mostre o amor de Jesus para as pessoas. Não se calem, porque Deus é o juiz. Ele vê a nossa vida. Não podemos ser neutros. Deus conhece o seu coração, as nossas intenções. Que esse provérbio 25 ele está ligado com o 28. Que o provérbio 28 ele ensina a não sermos vingativos. Ele está no capítulo 24, versos 17 e 18. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, presta atenção nisso. Nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Quando o seu inimigo cair, não se agrade, não festeje, não seja vingativo, não seja iracundo, seja misericordioso, seja compassivo, demonstre amor com essas pessoas, tenha misericórdia e estenda a graça assim como Deus estendeu a sua graça até você. Ok? Provérbio de número 27, Deus sustenta o justo. Capítulo 24, versículos 15 e 16. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. É muito bonito esse versículo, porque 7 vezes cairá o justo, 7 vezes cairá o justo e se levantará, porque Deus é quem o sustenta. Deus é quem o segura pela sua mão direita, vitoriosa. Maravilhoso esse versículo. Confie em Deus, você que teme a Deus. Descanse no Senhor. E o último provérbio de número 30. Tema a Deus e as autoridades. Não seja uma pessoa anarquista, revolucionária. Tema a Deus, o governo que Deus colocou sobre você. Capítulo 24, verso 21. Meu filho, tema o Senhor e o Rei.
Não se meta com os revoltosos. Presta atenção nisso. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos em épocas corruptas. Nós vivemos em meio a políticos insensatos e tolos. Mas são os líderes que Deus escolheu para você e para mim. Precisamos ter respeito pelas autoridades. Não se meta com os revoltosos. Olha o que a Bíblia diz, ok? Mais do que isso, por quê? Porque os revoltosos serão rapidamente destruídos. Verso 22, porque de repente serão destruídos. E a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Aqui estão os 30 provérbios dos sábios. E para encerrar esse sermão de hoje, nós temos o trecho do capítulo 24, versos 23 a 34, que vai tratar de mais provérbios dos sábios. O versículo 23, capítulo 24, verso 23 diz: estes também são provérbios dos sábios. Então aqui nós temos pelo menos mais 4 provérbios. O primeiro vai falar que a justiça deve estar acima de tudo. Versos 23 a 26. Verso 24 diz: quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Não podemos fazer do bem o mal e fazermos do mal o bem. Principalmente aqueles que têm autoridade, que são juízes, que mandam, que comandam, que lideram. Precisamos tratar o mal como o mal e o bem como o bem. Justiça deve estar acima de tudo. O segundo provérbio desse trecho diz que tudo tem o seu tempo. Verso 27. Cuide de seus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Olha, prepare a sua vida para depois construir a sua casa. Não seja precipitado. Tudo tem o seu tempo. Faça uma coisa de cada vez. Vá com calma, diz a palavra de Deus. A vingança pertence ao Senhor. Esse é lindo. Versos 28 e 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele faz comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Toma cuidado, meu querido. Toma cuidado. Não devemos fazer isso, porque Deus é o vingador. É Ele. A vingança pertence ao Senhor. Ele há de recompensar a cada um. O último provérbio, capítulo 24, dos versos 30 a 34, vai falar de algo que nós já temos falado muito sobre a preguiça. Que a preguiça destrói a vida do homem. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Não seja preguiçoso. A preguiça destrói a vida do homem, da família. Meus queridos, feche os olhos, vamos orar comigo. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse trecho, Deus, que estudamos, que trata dos provérbios dos sábios. Obrigado porque é um resumo de tudo aquilo que vimos já, Pai, no decorrer deste livro. Ajude-nos, Deus, a guardarmos a tua palavra no coração, a darmos ouvidos, a atentarmos, a obedecermos, Deus, a temermos a sua palavra, para amarmos o Senhor, para aprendermos mais do Senhor, para glorificarmos o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, você pode rever todos os nossos estudos no meu canal do YouTube, compartilhe com seus amigos, vai lá agora, inscreva-se no meu canal, eu te peço ajuda. Inscreva-se no meu canal, me ajude, partilhe com seus amigos, compartilhe no WhatsApp com seus amigos, tá bom? Para a gente alcançar mais pessoas com o Evangelho. Uma ótima semana. Tchau, tchau.